Então, bom dia a todos. Hoje, no dia 8 de julho, estamos aqui reunidos nessa sala web para fazer um momento de defesa de estágio do aluno Lucas. De um primeiro momento, o Lucas vai fazer a apresentação dele, tá? E depois, ao final desse momento de apresentação, a gente vai, então, para a arguição da banca e dos convidados, caso alguém queira fazer um questionamento ao Lucas. Com relação às avaliações, notas, né, defesa do estágio, eu, o professor André, num momento à parte, por e-mail, iremos fazer essa avaliação, então, desse momento de defesa do estágio e do relatório de estágio. Dito isso, eu estou passando, então, a palavra para o Lucas, que vai fazer a apresentação dele. Lucas, como a gente tinha combinado, lá 30 minutos, tá? Não mais que isso, muito mais que isso. Ah, e outra coisa, viu, Lucas? Nesse momento agora, então, eu vou fechar o microfone, vou fechar minha câmera. Se tu tiver alguma... Se tu quiser chamar, ó, estão me ouvindo, só dá aquele minutinho até a gente ligar aqui de volta e te responder, tá? Certo. Vou abrir a apresentação aqui. Jóia, tá aparecendo. Tá conseguindo enxergar? Tá aparecendo. É no teu tempo agora. Sim, tá ficando bem. Tá. Eu mudei a data antes de ontem, mas não salvando. Bom dia, meu nome é Lucas Cristóvão Burim, sou da turma 3º C e vim apresentar a minha defesa de estágio supervisionada na Aliança Agropecuária. A identificação da empresa. O nome fantasia é Aliança Agropecuária. O endereço é a Rua Expedicionário Miguel Cardoso, o centro de Praia Grande, Santa Catarina. Eu tenho como razão social Agromel Comércio e Representação de Produtos Agropecuários LTDA. Eu tive como meu supervisor de estágio o José Albani Reus Pereira. A área de atuação foi agropecuária. O meu estágio durou do dia 2 de janeiro ao dia 5 de fevereiro e teve a duração de 184 horas. Bom, a localização da empresa. A Aliança Agropecuária ela fica localizada no sul de Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina. Na imagem da direita está sendo demonstrada uma imagem da fachada, da parte da frente da loja. Atualmente, a Aliança Agropecuária ela é considerada referência no sul de Santa Catarina, no setor agropecuário. Atualmente, a empresa tem as suas atividades voltadas para a venda de produtos à agricultura e a venda de produtos à pecuária, com foco na assistência técnica. O histórico da empresa. Ela foi fundada em agosto de 2012, através da união de antigos sócios e profissionais da área, sediada em Praia Grande desde então. Atualmente, ela conta com a parceria de grandes multinacionais do ramo, como a Agroceres, a Bayer e também a Agroceres, a Bayer e... não estou me lembrando. A Agroceres, a Bayer, entre outras. Atualmente, ela conta, falando agora da estrutura física, atualmente, ela conta com 4 lojas no estado de Santa Catarina, mais especificamente no sul de Santa Catarina. São elas, Meleiro, Içara, Praia Grande, que foi a qual eu fiz estágio, e Timbé do Sul. Ela tem como organograma administrativo, falando a hierarquia de cima para baixo. O José Albani Reus Pereira, que no caso foi o supervisor do meu estágio, ele é sócio-gerente da loja de Praia Grande e técnico em agropecuária. O Elisandro da Souza Espíndola, ele é sócio-gerente também e recepcionista. Ele fica mais na parte do balcão. O Frank Chardozin Luiz, ele é recepcionista, ele é dedicado totalmente ao balcão. E a Brenda da Silva de Borba, ela é recepcionista e caixa, só que ela é mais dedicada ao caixa. As atividades desenvolvidas pela empresa são a venda de produtos agropecuários, dentro e fora da loja. Ela presta também assistência técnica no campo ao produtor, e também ela faz diversas palestras com vários profissionais da região, chamando inclusive técnicos da empresa das quais eles são parceiros, de várias áreas. Bom, as atividades que eu desenvolvi lá na agropecuária, a principal que eu desenvolvi foi o atendimento ao cliente.
que era feito no balcão pelos recepcionistas e sócios que eu já citei. Geralmente, os recepcionistas eles ficavam mais no balcão, mas quando tinha muito movimento na loja, na agropecuária, o sócio vinha para ajudar também. O sócio vinha para auxiliar também em momentos em que o produtor tinha alguma dúvida, indagava ou o estagiário, no momento eu, ou os recepcionistas, e eles não sabiam sanar essa dúvida do produtor, era chamado técnico, que é, no caso, o José Albani, ou o Elisandro, que também tem conhecimento da área técnica, mas não é técnico agropecuária, e era sanada essa dúvida do produtor. Isso era feito geralmente com auxílio do estagiário. Outra atividade que eu realizei também foi o balanço de defensivos, ou a contagem de defensivos. Esse balanço era proveniente do sistema de vendas agropecuária. O José Albani, ele retirava esse relatório de defensivos, demonstrava todo o estoque, todo o estoque, toda a quantidade de defensivos que havia no depósito, e assim era entregue ao estagiário. O estagiário, ele pegava esse relatório em mãos, ele ia até o depósito para conferir se estava tudo conforme. Se estivesse conforme, era entregue ao Albani, o Albani lançava no sistema de vendas, atualizava, e depois era repassado para o proprietário das 4 empresas, que é o Clóvis Rodrigues Pelizari. Se não estivesse conforme, o Albani intervinha, ele ia averiguar o que tinha acontecido. Geralmente, era uma nota fiscal retirada errada, ou seja, eram tirados um produto da prateleira, vamos dizer assim, do depósito, e o produtor levava 2, então era a nota fiscal errada, ficava faltando no sistema. Então o Albani intervinha e atualizava esse relatório. Outra atividade que eu fiz, só que em menor quantidade, foram as visitas técnicas. Eu fiz 2 visitas técnicas em São João do Sul, na região de São João do Sul, produtores e clientes da agropecuária. Foi na área de soja. A soja, segundo o Grupo Cultivar, foi uma das culturas que mais cresceu em Santa Catarina, sendo 5,9 na área semeada e 4,2 na produção. Dentro da cultura da soja, existem pragas, doenças e plantas daninhas que podem limitar a produção. Dentro das pragas, que a praga, por definição, é um organismo que tem potencial para prejudicar uma determinada cultura que está sendo objetivamente cultivada, eu encontrei 3, que foi a lagarta da soja, a Anticarcia gematalis, o percevejo marrom, o Eschstozeros e a vaquinha verde amarela, Diabrótica speciosa. Falando mais especificamente da lagarta da soja, ela é a principal desfolhadora das Américas. Quando jovem, ela raspa as folhas, mas sem deixando as nervuras laterais e centrais intactas. Porém, quando ela vai crescendo, ela pode atingir de 30 a 50 milímetros e pode causar um dano de 100 a 120 centímetros quadrados por lagarta. E aí ela começa a danificar as nervuras centrais e as nervuras laterais da folha da soja. Se não controlada, com determinados inseticidas, ela pode levar a desfolha elevado, de até 100% na mesma planta. O NDE, que é o nível de dano econômico, utilizado para medir o nível de controle, a hora de controle, são 40 lagartas grandes, maiores que 1,5 cm, por pano de batida. Isso medido em 2 fileiras. Geralmente, a época de maior ocorrência dessa praga é entre novembro e março. Só que o pico de infestação se dá entre janeiro e fevereiro, que geralmente, dependendo do local, aqui em Santa Catarina, é a época das chuvas. Estou conseguindo me ouvir direito? Só para confirmar. Sim, tá tudo certo. Tá. Tudo bem. Tá. Essa tabela demonstrada aí na imagem, ela mostra defensivos que são registrados para a lagarta da soja. Dentro desses defensivos, eu não vou comentar o princípio ativo, não vou comentar a dosagem, porque são coisas que já estão em tabela, já estão em livros, já está disponível na internet. Mas eu vou comentar os defensivos que eu mais vi lá na loja serem recomendados para isso. O defensivo que era mais recomendado e requisitado também pelos produtores era o Decis. Geralmente não era recomendado para a lagarta da soja, porque na nossa região não tem muitos produtores de soja. Era mais recomendado para pulga, para pulgões, para outras pragas.
e também era muito requisitado pelo produtor. O produtor geralmente pedia: a loja de vocês trabalha com DCIS, a agropecuária de vocês trabalha com DCIS. Na verdade, não era nem tão recomendado. O que era mais recomendado era o Mustang. Ele não era tão requisitado, mas ele era muito recomendado, era o Mustang na loja. E a venda desses produtos, a maioria eram feitos pelo técnico. Às vezes eu tirava alguma nota fiscal, alguma receita, mas tudo assinado e recomendado pelo técnico. No caso, o José Albani. Outra praga que eu encontrei, e é bem comum também na soja, é a vaquinha verde amarela, a Diabrótica speciosa. Esse é um besouro da família dos crisomelídeos, e a larva dela é muito conhecida, é a larva alfinete. Ela tem a cor amarelo pálido, e durante a fase larval, ela se alimenta das raízes. Isso, por consequência, interfere na absorção de água e nutrientes, que é a principal função da raiz, e deixa as plantas mais suscetíveis ao acamamento, em épocas de chuva e em épocas de vento. Ou seja, reduz a sustentação das plantas. O adulto, como demonstrado na imagem direita, ele ataca as folhas. Só que a diferença dele, da vaquinha verde amarela para a lagarta da soja, quando observada no campo, é que geralmente as folhas da lagarta que são atacadas pela lagarta da soja vão ter danos mais contínuos, vão ter danificadas as nervuras laterais e as nervuras centrais. Já a vaquinha verde amarela não. A gente consegue diferenciar porque são danos mais pontuais, como demonstrado na imagem da esquerda. A ocorrência desse inseto geralmente é maior em sistema de plantio direto do que sistema de plantio convencional. Por quê? Porque o sistema de plantio direto ele tem como objetivo o cultivo mínimo. Então deixado a palhada das ervas daninhas, isso facilita a proliferação dele, porque ele pode ficar debaixo da palhada. Nessa tabela está demonstrado os defensivos registrados para a vaquinha verde e amarela. O defensivo que era mais requisitado, sim, mais recomendado mais recomendado era o Cropstar. Não para essa praga, porque não há muitos produtores de soja na nossa região, mas sim para outras pragas. Eu agora não me recordo quais. O Karatê Zeon era o produto mais requisitado pelos produtores, é um produto mais recomendado. E por curiosidade, a Lambda cialotrina era o princípio ativo que era o mais vendido, assim vamos dizer, que tinha mais marcas, que era vendido dentro da agropecuária. Outra praga que também já citada é o percevejo marrom, que é o Eustos. Essa aí é uma praga de grande incidência na soja, porque a soja é o principal hospedeiro do percevejo marrom, e ele também pode sobreviver durante os períodos de entre-safra, se alimentando de plantas daninhas ou de plantas objetivamente cultivadas para cobertura de solo ou para rotação de cultura. Esse percevejo marrom ele tem a duração do ovo adulto de 28 a 35 dias. Durante esses 28 a 35 dias, ele passa por 5 instares. Instares são algumas fases larvais passadas por alguns seres holometabólicos. Então, ele passa de ovo para larva para adulto. O primeiro instar dele dura 3 dias. O segundo instar dele tem duração de 4 dias. O terceiro instar de 4 dias também. O quarto instar de 4 a 5 dias, aproximadamente. E o quinto instar tem a duração de 1 semana, 7 dias. Quando adulto, ele ataca ramos e hastes. Só que o maior prejuízo do percevejo marrom é quando ele ataca grãos em formação. Ele ocasiona grãos coxos na parte final da colheita da soja. Grãos coxos são grãos enrugados. E ele causa também a retenção foliar. Isso provavelmente é uma toxina que ele injeta na parte da folha da planta. Isso é muito confundido com a doença da soja louca, que também deixa a soja enrugada, deixa a soja retida. Ao final da colheita, ele pode aumentar a umidade dos grãos e o controle dele é recomendado no início. Quando observou-se a primeira praga na lavoura, deve já fazer o controle com os inseticidas que estão sendo demonstrados nessa imagem, nessa tabela. O defensivo mais vendido dentro esses, mais recomendado era o Engeopleno. Só que o mais requisitado era o esperto. Só que o esperto era mais usado na cultura do arroz.
era mais requisitado para a cultura do arroz, porque na nossa região tem muitos produtores de arroz. Então era mais requisitado esse defensivo esperto. O Ingeupleno era mais recomendado, na verdade. Bom, eu também observei doenças. Foram 2 doenças que eu observei na soja, o míldio e o oídio. O míldio é uma doença que tem tido uma alta incidência na soja nos últimos anos. E pode também causar uma perda de até 14% na lavoura. Essa doença ela apresenta como sintomas, primeiramente, tecido verde claro, manchas verde claras. Depois o tecido vai ficando amarelado, vai causando um amarelecimento da folha. E depois isso passa para tecido necrosado. Quando passa para tecido necrosado é porque já infectou as vagens. Isso causa deterioração das sementes ou infecção parcial ou até infecção total. Geralmente os defensivos que são usados para os fungicidas, mais especificamente que são usados para controlar outras doenças fúngicas, na soja, mas também em outras culturas, ela não tem efeito sobre o míldio. Então, o controle recomendado é o uso de variedades resistentes, né, o uso de cultivares resistentes, e aliado ao tratamento de sementes. Esse é o controle recomendado para o míldio. Apesar de demonstrado nessa tabela ter produtos recomendados, esses produtos atualmente não têm efeito no míldio. Então, o controle mais recomendado, como eu disse, é o uso de variedades resistentes aliados ao tratamento de sementes. Desses defensivos que estão demonstrados aí na tabela, eu não vi nenhum na agropecuária, nenhum produtor requisitou, nenhum produtor encomendou, então eu não tenho conhecimento desses defensivos. Eu peguei no link como está mostrado no relatório. Outra doença já citada que eu vi foi o oídio, a ericipe difusa. Essa doença ela não é tão comum na nossa região. Na verdade, nos produtores de soja, na região de São João do Sul, ela não é tão comum. Tanto é que eu não encontrei. Mas eu achei que eu pensei que era uma doença importante de se trazer, porque é uma doença que acomete muito a soja. Não é tão incidente na nossa região, porque a nossa região ela tem alta pluviosidade. Ela tem um índice pluviométrico alto. Então, essa doença ela é comum nos períodos de estiagem, porque a chuva, vamos colocar entre aspas, ela lava o fungo, retira o fungo da folha e transporta para a terra, e se isso não acontece, as folhas elas secam e caem, e dá a impressão de que a lavoura foi dessecada por um herbicida. Os defensivos registrados para o míldio, como estão demonstrados nessa tabela, desses que são demonstrados, o que era mais vendido era o nativo. Só que o nativo não era vendido para soja, era mais vendido para a cultura do arroz. Havia épocas que, como eu vou demonstrar mais à frente, no decreto e no LAT, o depósito tem que ter algumas normas de funcionamento, depósitos defensivos. E várias vezes, algumas normas dessas apresentadas eram desrespeitadas por causa do nativo, que acontecia uma venda muito grande, e aí vinham várias caixas desse produto, porque era época de venda, e aí acabava o depósito ficando cheio. Só que geralmente esse nativo era vendido em um mês. Então era um produto que vendia muito, tinha uma circulação muito grande dele. Principalmente na época do verão, que no verão tem umidade e tem chuva, e tem umidade e tem calor. Muito favorável para doenças no arroz. Bom, eu também tive a oportunidade de ver plantas daninhas. Foi uma gama pequena de plantas daninhas que eu vi. Foram 2, mais especificamente a buva e o capim amargoso. A buva é um grande problema na soja, na cultura da soja, porque ela é muito prolífera e ela se adapta muito bem aos sistemas conservacionistas de solo, como o sistema de plantio direto, a semeadura direta, e o sistema de cultivo mínimo. Os dois têm em comum o mínimo revolvimento do solo. Ela é muito prolífera justamente por ela ter 200 mil sementes armazenadas e são facilmente disseminadas pelo vento. Com o objetivo dos produtores de controlar a buva do campo, ela começou a apresentar uma resistência ao glifosato. Ela começou a criar, vamos dizer assim, entre aspas, variedades resistentes ao glifosato.
Então, esse controle se tornou muito mais difícil. Na tabela 6, está demonstrado os defensivos registrados para a buva, como o ZAP, que era um produto que eu vendia muito na agropecuária, durante o meu estágio na agropecuária, e tem o princípio ativo glifosato. O ZAP era um produto mais vendido porque os produtores conheciam o Roundup. O Roundup tinha uma concentração menor de glifosato, então era usado mais o ZAP para controlar plantas que eram mais resistentes. Outro também que tinha na agropecuária, mas que a gente não vendia muito, era o glifosato sal de amônio, era o GliUp, que tem granulado. E o Flumizin, na verdade o Flumizin não era tão requisitado, o Flumizin era mais recomendado. Outra planta daninha que eu vi foi o capim amargoso. O capim amargoso, ele é uma planta muito difícil de controle, é uma planta daninha de muito difícil controle na soja também, porque ele possui, assim como a buva, uma ampla dispersão, porque possui 100 mil sementes nas suas inflorescências, demonstradas na direita, e alguns apresentam resistência ao glifosato. Na esquerda, está sendo demonstrado um capim amargoso, mas ainda em fase jovem. Ele estava no início do ciclo. O ciclo dele é perene, ou seja, pode durar 2 anos ou mais. E ele tem estruturas de reserva, que são estruturas que ele usa para armazenar água e nutrientes durante a entre-safra. Se é o capim amargoso que estiver presente na lavoura, ele apresentar resistência ao glifosato, o custo pode aumentar em 200%, o custo de controle. Se tiver uma infestação simultânea de capim amargoso mais buva, esse custo pode aumentar em 400%. Então, por isso do capim amargoso ser uma planta daninha de tão difícil controle. O controle dele é recomendado na entre-safra, onde há mais opções de controle, onde tem mais defensivos que se pode usar. Se o controle for feito tardio, terá de ser feita 3 aplicações sequenciais, geralmente com defensivos sistêmicos e depois com defensivos de contato. Os defensivos registrados para capim amargoso, eu não encontrei nenhuma pesquisa se realmente eles eram efetivos, mas o que a gente mais vendia, de longe, assim, não para essa planta daninha, mas para outras, na agropecuária era o Roundup. O Roundup era o mais requisitado. Na verdade, ele não era nem tão recomendado, ele era muito requisitado pelos produtores. O Select era um produto mais usado para cana, mas não era tão recomendado nem requisitado. Bom, uma escolha que é muito importante, uma escolha muito importante do produtor na hora de comprar a cultivar, é a questão da adaptabilidade ao solo, adaptabilidade ao clima e à região, a boa produção, né, um bom potencial produtivo, a resistência a doenças que acometem a região e um custo-benefício, ou seja, um lucro maior do que o prejuízo, a receita maior que uma despesa. Dentre todas as cultivares, as duas que eu encontrei na região de São João do Sul foi a SIM 1561 e a BMX Raio. A SIM 1561, ela possui um bom potencial produtivo, ela tem um potencial de 75 sacas por hectare. Comparado a Santa Catarina, é uma boa produção, e a Santa Catarina produz atualmente 65 sacas por hectare, em média. E aí a tabela está demonstrando, ela tem a maturação relativa, que é um cálculo feito desde a semeadura até a maturidade fisiológica, determinado 6,1, um porte médio, que facilita a resistência ao acamamento, um hábito de crescimento indeterminado, ou seja, a planta, mesmo após o florescimento, ela continua a produzir novos entrenós, e a resistência ao acamamento, facilitada pelo porte médio. Ela possui um alto PMS, um peso por 1000 sementes e um engalhamento, ou seja, ela vai produzir mais vagens, tendo um bom engalhamento, e possui uma boa estabilidade reprodutiva, ou seja, ela não vai produzir pouco num hectare e não vai produzir muito no hectare, não vai ter essa disparidade. E ela possui também uma boa adaptabilidade, que é uma característica favorável à nossa região, que tem um clima temperado. Só para conferir, estão conseguindo me escutar? Aqui tá tudo certo, o áudio muito bem, pode seguir.
Certo, Pode sim. continuar. Outra variedade já citada que eu vi foi a BMX Raio. Ela possui um bom potencial produtivo, um alto potencial produtivo, ainda inferior a 5,61, mas ainda superior à produção de Santa Catarina, sendo de 70 sacas por hectare, e possui uma excelente adaptação em regiões de maior altitude. É uma cultivar muito usada principalmente na serra. Tem um porte controlado com a resistência ao acamamento, como eu disse, é alguma coisa favorável, e possui um alto potencial de ramificação. O porte dela é médio, assim como a outra cultivar, tem um hábito de crescimento indeterminado, um grupo de maturação 5 e é resistente ao acamamento. Como eu já disse, comparando as duas cultivares, ela possui um bom potencial produtivo, as duas possuem um bom potencial produtivo superior à de Santa Catarina. A que mais se destacou, como eu já disse, foi a 5,1561, produzindo 75 sacas por hectare. A BMX Raio, logo atrás, produzindo 70 sacas por hectare. E Santa Catarina, a média de Santa Catarina, 65 sacas por hectare. Portanto, as duas são superiores à média de produtividade de Santa Catarina. Bom, o técnico José Albani me apontou 4 principais questões no manejo da lavoura, que são elas a senescência, a inoculação com risóbio, a questão da fitotoxicidade, superdosagem de defensivos, e a questão da compactação do solo. A questão da senescência é um ponto muito importante na lavoura. O que é a senescência? É quando a planta termina o seu enchimento de grãos e aí ela amarelece e finaliza o seu ciclo de desenvolvimento. Ela chega, vamos dizer assim, à maturidade fisiológica. Isso pode acontecer por meios naturais, né, quando ela chega ao ciclo final, ou pode acontecer por estresses. Estresses tanto bióticos quanto estresses abióticos. Dentro dos estresses abióticos estão com questão da compactação do solo, questão da temperatura extrema, questão da luminosidade extrema, questão das chuvas extremas. Tudo isso pode afetar dentro dos meios abióticos. Dentro dos meios bióticos podem ocorrer ataques fúngicos, ou seja, de fungos, ataques bacterianos, e isso pode estressar a soja num tal nível que ela começa já a soltar as vagens, vamos dizer assim, no instinto de sobrevivência. Outra questão que eu já citei, muito importante na questão do manejo da lavoura, foi a inoculação com risóbio. Algumas bactérias desse gênero, o risóbio, mais especificamente vista aqui o risóbio SPP, tem a capacidade de transformar o nitrogênio do ar, captar nitrogênio do ar e transformar em nitrato para a planta. Esse nitrato depois é convertido em proteína, por isso que as leguminosas como soja e feijão têm altos níveis de proteína. Só que essa é uma relação de benefício mútuo, a relação chamada de mutualismo, onde o risóbio fornece nitrato para a planta da soja e a planta da soja fornece uma parte da matéria orgânica para o risóbio. Uma questão que foi muito levantada por um engenheiro agrônomo que também estava acompanhando a gente foi que não se deve fazer adubação de N na soja. Por quê? Isso pode deixar a soja, entre aspas, preguiçosa, e ela deixa de produzir esses inóculos. Isso pode prejudicar tanto a produção quanto a questão da lucratividade, porque é um gasto a mais, vamos dizer assim, desnecessário. Outra questão muito importante também é a questão da superdosagem ou a fitotoxicidade de defensivos. Geralmente, isso é causado por um nível maior de defensivos do que é necessário. Isso acaba causando uma toxicidade na planta. Isso era causado geralmente por uma mistura não homogênea no tanque, uma mistura heterogênea, onde pode jogar mais defensivos para um lado do campo do que para outro, ou por uma falha num bico de regulagem da barra de pulverização. Isso poderia também aplicar mais defensivo em uma determinada planta do que noutra. Isso poderia causar o que a gente chama de superdosagem ou fitotoxicidade da planta. Outra questão que eu vi também, foi de forma presencial, foi a questão da compactação. A compactação, ela é caracterizada pela supressão das partículas do solo, e ela pode ser causada por meios naturais,
como chuva, retração e extensão das partículas do solo, ou pode ser causada pelo muito movimento de máquinas, muito movimento de animais, de seres humanos. E aí no caso dessa lavoura, tinha muita compactação porque um tempo atrás, mais exatamente um ano, tinha uma lavoura de arroz. Então era passada muita máquina e isso fazia pressão sobre o solo e causava compactação. Sobre a questão do armazenamento de defensivos agrícolas, era feito na parte de trás da loja, onde ficava a sala de defensivos. A sala de defensivos, como eu disse no começo da apresentação, ela é regida por muitas normas. Isso regido pelo decreto 1331 de 2017. Esse decreto, ele regulamenta algumas coisas, como altura da porta de 30 centímetros, abertura para fora, EPIs na parte de fora do depósito, e as pilhas das caixas de defensivos devendo ter, no mínimo, o afastamento de 60 centímetros da parede. O Albani, até o José Albani, quando eu falar Albani, entende pelo técnico supervisor de estágio, José Albani Arroz Pereira, ele fazia a comparação de que deveria passar uma pessoa, deveria estar disponível a área para conseguir passar uma pessoa, para ficar mais fácil para o entendimento do estagiário e dos funcionários da loja. E como eu disse, o decreto que regulamenta alguns pontos ali, como área compatível com o volume, tendo espaço de 60 centímetros, a altura da porta de no mínimo 30 centímetros e a abertura para fora. Dentro desse decreto, 1331, havia uma ramificação, o LAT, no artigo 37. O LAT era o livro de acompanhamento técnico. Esse livro, ele era impresso semanalmente pelo técnico supervisor de estágio, no caso o Albani, e era demonstrado aos funcionários, para que assim eles pudessem colocar o depósito em ordem, vamos dizer assim, fazer a manutenção do depósito. O técnico ia até o depósito, via se estava tudo conforme, se estivesse tudo conforme, ele marcava na primeira linha, conforme. Se não estivesse conforme, ele marcava na segunda linha e pedia para que os funcionários adequassem o depósito às normas. Essa é a sala de defensivos agrícolas, vista da parte de dentro, que dividida em inseticidas, fungicidas e herbicidas. Como vocês podem ver, tem umas partes da prateleira vazia, porque era uma época de pouca venda de alguns produtos, de alguns herbicidas. Opa! Deixa eu voltar lá. Visualizando, a gente ainda está na apresentação. Jó, aí. Como eram poucas as vendas de defensivos nessa época, a prateleira estava, vamos dizer assim, vazia, porque tinha muitos defensivos antes na prateleira. Bom, anexo à nota fiscal era entregue um receituário agronômico. Eu tive a oportunidade de retirar receituários agronômicos e notas fiscais, porém todas elas eram assinadas pelo técnico. Para facilitar a obtenção desse receituário, era usado o Agrotes, que é um sistema de receituário agronômico, e era entregue, como eu já disse, junto com a nota fiscal. Na direita, na parte da esquerda, está sendo demonstrado a janela do Agrotes, e na parte da direita está sendo demonstrado um exemplo do receituário agronômico, entregue junto com a nota fiscal. Bom, as minhas considerações finais. Eu considero que que o estágio é uma parte muito importante do curso, na verdade não só importante como essencial, é onde a gente vai visualizar, a gente consegue realmente visualizar a prática. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar duas lavouras de soja que eu nunca tinha visitado, ver alguns defensivos que eu nunca tinha tido a oportunidade de visualizar na escola, até porque a carga horária é muito cheia.
Tive a oportunidade de observar como funciona uma empresa agropecuária, aprender com o José Albani como que atende os clientes, conversar com o produtor, observar problemas, vender defensivos, e foi uma experiência assim muito gratificante. Eu saio muito feliz do meu estágio e antes que alguém pergunte, eu recomendo claro, o pessoal que está me assistindo já terminou o estágio, mas eu recomendaria que fizesse esse estágio. Bom, os meus agradecimentos. Primeiramente, eu agradeço a Deus por ter me dado força para ter chegado até aqui. Sem ele, não acredito que isso não seria possível. Quero agradecer a minha família, que sempre me apoiou de forma financeira e de forma emocional. Mais especificamente ao meu pai e minha mãe, que sempre me auxiliaram, me persistiram para eu continuar os meus sonhos. Ao meu irmão e à minha irmã, que sempre me deram todo o acolhimento e o apoio que eu precisei. A minha orientadora, a professora Thaís, que a gente teve muitos problemas, a questão dos vendavais, que semana passada eu não consegui defender, a questão da paralisação por causa dessa pandemia, mas a professora não mediu esforços para que eu conseguisse aprimorar essa defesa e concluí-la. Ao meu supervisor de estágio, José Albani, pessoa que eu só tenho a agradecer porque eu aprendi muito com ele, tanto de forma pessoal quanto de forma profissional, e me demonstrou tudo que eu havia visto na teoria, me demonstrou na prática. A minha banca, o professor André, pessoa que eu tenho muita admiração, tanto de forma pessoal quanto pelas ideias dele, gostava muito das aulas dele. Aos professores e técnicos, aos demais professores e técnicos do Instituto, técnicos administrativos, que sem eles isso não seria possível, não seria possível o funcionamento do campus e, por consequência, o estágio e a questão do aprendizado. Aos meus colegas e principalmente os meus amigos que estão assistindo, que, vamos dizer assim, me aturaram nesses 3 anos que eu tive lá, e para mim foi uma coisa muito importante, porque um ambiente tão, vamos dizer assim, conturbado quanto é o IFC, a gente tem pessoas boas do nosso lado, torna aquele ambiente mais leve e facilita também o aprendizado. E aos demais que eu não citei nesse relatório, mas que foram muito importantes para a conclusão do curso e para a obtenção desse relatório. Perguntas? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Lucas, que orgulho desse menino apresentando, né? Olha só. Feita a tua apresentação. Deixa eu ver. Deu mais ou menos 35 minutos. Eu não cuidei bem certo o tempo. Foi muito bem. Aproveitou o seu tempo bem adequadamente. Eu quero agora, então, nesse momento, chamar o professor André, né, para ele fazer a arguição. E conforme a gente vai falando, né, talvez eu também faça uma ou duas perguntas. E depois a gente, então, abre para os colegas que estão assistindo. Professor André, é contigo. Bom, então vamos lá, vamos seguir a liturgia aí da defesa, né? Inicialmente eu quero agradecer muito e principalmente a confiança tanto de você, Lucas, quanto da professora Thaís, em me convidar e achar que eu poderia dar alguma contribuição na sua defesa. Quero parabenizá-lo pela apresentação, pelo relatório, vou fazer alguns comentários aqui, parabenizar também a professora Thaís por essa orientação. E realmente é um orgulho muito grande para nós, quando a gente chega nesse momento, assim, ver a gente vê vocês chegando lá no Instituto, né, para cursar o primeiro ano, que são umas crianças, e depois, 3, 4 anos depois, está um profissional aí já formado, fazendo uma bela apresentação, com segurança, com competência. Então, isso para nós é uma satisfação muito grande. Eu me regozijo com esses momentos, né? Eu acho isso assim, acompanhar essa transformação, acompanhar essa contribuição que nós, professores e professoras, damos à formação de vocês, é um negócio muito, para mim, muito significativo, né? Eu gosto muito, né? E
Então, Lucas, já fazendo meus comentários, né, eu sempre faço comentário assim, em relação à forma que você apresentou o seu estágio, né, tanto o relatório quanto a sua apresentação aqui, quanto também o conteúdo, né? E então, em relação à sua forma de apresentar, você foi muito bem, né? Né, agora, com esse momento da pandemia, a gente ainda se sente um pouco desconfortável de fazer essas apresentações por intermédio desses meios, né? Mas você foi muito bem, foi muito tranquilo, foi muito ponderado, estava muito seguro, né? A insegurança natural que faz parte desses momentos, você não deixou transparecer. Então você foi muito bem, né? Já está pronto para fazer outros webinários, né? Fazer outros. Está pronto. Em relação ao seu relatório, né? E aí, meu nível de exigência com você é muito mais alto em relação a outros alunos. Por quê? Porque eu sei da sua capacidade de escrever, eu sei que você é uma pessoa que gosta da leitura, que tem uma boa capacidade de escrita. Então, eu fui muito mais rigoroso na minha análise. E, com isso, tem alguns probleminhas. Por exemplo, no índice, você coloca figuras 17 e 18, se você abrir seu relatório lá no índice, mas você não diz de que é aquilo, cultura de quê. Você não dá informação. No índice, você tem que dar informação. Tá certo? Então, esses são probleminhas pequenos, mas eu repito, como você é um cara, né, um aluno, uma pessoa, ex-aluno, né, que busca sempre a excelência, né, é meu papel também apontar onde você pode melhorar. Por exemplo, na página 12, você coloca assim: o estágio teve como objetivo acompanhar o técnico agrícola e o recepcionista da aliança na cidade de Praia Grande. Esse não é o objetivo do estágio, né? Você acompanhar o técnico agrícola e o recepcionista da aliança, isso é a forma de operacionalizar o seu estágio, tá certo? Então, são alguns detalhes que eu acho assim, importantes na hora da gente escrever um relatório, da gente estar atento, principalmente se pega um cara meio chato como eu, né? Por exemplo, no item 2.4, acho que foi no item 2.4, tem um errinho aqui, técnicos na região com dias de campo e palestra. Com dias está junto, isso é comum, mas é sempre bom você fazer uma revisão apurada, não é? Teve uma outra aqui que eu achei, uma foto, aliança vista de trás. Não é isso, Lucas. Você poderia ter colocado visão posterior, alguma coisa assim. Aliança vista por trás ficou meio estranho, tá certo? Repito, não tome isso como uma crítica, mas simplesmente algumas observações para você poder aprimorar a sua escrita, tá certo? É sempre bom ter alguém que seja chato nisso, porque aí você vai se ligar na hora de escrever. Eu tive o meu orientador no doutorado, era um cara absolutamente maníaco com a questão da escrita, professor Norman Uphoff, um cara do desenvolvimento, figurão do desenvolvimento rural. Hoje eu me ajoelho para agradecê-lo. Então, eu acho muito bom você estar atento a isso. No item 3.3.2, você botou como referência bibliográfica doenças do ser, né? Provavelmente foi algum site que você procurou no Google, não é isso? De relação à doença, alguma definição, aí você lá na bibliografia está doenças do ser. Num trabalho, tudo bem que são estágios de conclusão do curso, mas isso tem um caráter aí um tanto quanto científico. Você tem que ter muito cuidado com as referências bibliográficas, tá certo? Então, você botar um site de doenças do ser não é algo muito recomendável, tá certo? E outra coisa também, outro detalhe, repito, isso são detalhes para um nível de exigência muito alto que eu estou te cobrando, né? Você coloca ali também a maior desfolhadora das Américas. Isso ficou meio estranho, a forma como você vincula essa informação.
você poderia ter vinculado de outro jeito. Essa praga é uma das principais, não sei o que, você redigir de outra forma. Está parecendo a maior desfolhadora das Américas, parece que é a maior artilheira das Américas, entendeu? É um negócio assim que num trabalho científico você tem que ter esse cuidado, tá bom? Tendo dito isto, agora vamos para a questão... outra coisa, na sua apresentação, quero te parabenizar porque você fala hectare, você não fala hectare, se você lembra como eu enchi o saco de vocês com isso, mas eu acho isso muito importante, é muito comum, inclusive entre nós, professores, muitos professores não falam hectare, falam hectare. Nós temos a responsabilidade, claro que você, num ambiente assim, mais informal, e você pode falar, né, se for o caso, mas o bom português, eu acho que nós sempre temos que buscar isso, né? E outra coisa também que eu quero já deixar, assim, eu sempre bato nessa tecla também, não é que você vai conversar com agricultores e agricultoras que geralmente têm um nível de educação mais baixo que você vai falar errado. Isso, para mim, é um desrespeito com a pessoa, né? Você tem que falar certo. Não é porque a pessoa não teve acesso à educação formal é que você vai falar errado com a pessoa. Então, isso é uma dica aí para a vida, né? O que mais aqui? Já em relação à sua apresentação, você teve um ponto aí que me chamou a atenção durante a sua apresentação, que você falou que a relação do Rhizobium com a soja de mutualista, uma relação mutualística. Mas eu acho que é uma relação simbiótica, não é uma relação de mutualismo, é uma relação de simbiose. Tá certo? Então, é só para uma correção. Você falou de compactação também. Compactação é erro de manejo, é problema de manejo do solo, né? Simples e direto, né? Outra questão também que eu quero chamar a atenção, você me convidou para ser parte da sua banca, mas você sabe que eu sou um profissional diretamente ligado à área da agroecologia e da agricultura orgânica. E todo o seu estágio foi dentro da agricultura convencional. É claro que você me convidou também em função de uma identidade intelectual que nós temos, não é isso? As conversas que a gente teve, né, ao longo do curso, enfim, uma proximidade que nós estabelecemos durante o curso que transcende essa questão o professor André trabalha só com agroecologia, não vou convidar. Por um lado, eu fico muito feliz com isso, né, de você ter tido essa maturidade, de saber que mesmo eu trabalhando nessa área, eu poderia dar alguma contribuição com o seu curso. Mas eu quero te alertar, né, que aí para a sua vida futura, e que às vezes você tem que ter cuidado com isso, que você poderia ter pego um profissional que discorda frontalmente da sua visão de sua percepção. Por um lado, isso pode ser interessante, se os dois lados tiverem maturidade para travar essa conversa. Mas, por outro, tem que ter cuidado que isso, se as pessoas não tiverem maturidade, isso descamba para um lado do confronto improdutivo de ideias, tá certo? Então, isso é algo que eu queria chamar a atenção também, tá? Que mais aqui? Bom, agora são mais 3 questõezinhas gerais, né? Uma, você viu a soja na região, né? A soja é o principal produto da exportação, o complexo soja, o principal produto da exportação brasileira, a principal commodity agrícola brasileira, e ela geralmente está associada a grandes proprietários de terra, né? A grandes proprietários, ao agrobusiness, né? Eu queria saber qual é a sua percepção em termos da soja como alternativa, que principalmente quem está seguindo para o ramo da soja aqui são os arrozeiros, né? Geralmente são os arrozeiros. Como é que você vê isso? Você acha que isso é uma boa alternativa? Você acha que seria uma solução, assim, digamos assim, para o setor de produção de arroz aqui do extremo sul catarinense, litoral norte do Rio Grande do Sul, as famílias, agricultores e agricultoras, migrarem para a soja? Eu queria que você elaborasse um pouquinho nisso. Sim, olhando de um certo ponto de vista, seria uma boa oportunidade.
mas também alta, se todo mundo, todos os produtores que hoje cultivam arroz, eles começarem a cultivar soja, também isso vai desvalorizar. Então, por um lado, é ruim. Segundo o engenheiro agrônomo que estava junto, né, que na verdade é de uma empresa de São Paulo, ele estava acompanhando, ele é de uma empresa de São Paulo, a soja aqui em Santa Catarina, no último ano, porque um produtor que eu visitei, ele já plantava soja já há uns 3 anos, eles fizeram um cálculo e ele teve um lucro maior do que ele estava tendo na lavoura de arroz. Então é uma boa, para quem assim, para quem já tem uma lavoura estabelecida de arroz, é uma boa, pode ser uma boa oportunidade. Só que também vai enfrentar outros problemas, né, como o problema de compactação, o problema de readequação, né, do local. E o primeiro produtor, ele não estava com esses problemas porque há 3 anos ele já estava fazendo esse manejo de compactação do solo. Mas aquele produtor que estava plantando há um ano, não sei se o professor lembra, que eu disse que o produtor estava plantando há um ano, ele estava tendo bastante problemas com compactação. Inclusive, os dois são, vamos dizer assim, meio que associados. E daí o outro estava auxiliando. Então, é uma boa alternativa. Só que não para. Eu considero não para produtores que não têm uma lavoura já estabelecida. Então tá, respondido. Outra pergunta, que tipo de dificuldade você teve no estágio? Olha, a dificuldade principal que eu tive foi no balcão. Porque no começo, sim, eu não sabia, né, lidar com nota fiscal, e o produtor vinha me pedir, se tem tal defensivo, tinha que ir lá chamar o técnico. Quase toda a vida eu tinha que ir lá chamar o técnico e perguntar. Porque geralmente era muito movimentado, tinha dias que era muito movimentado aqui. E geralmente, assim, também um pouco de, vamos dizer assim, não preconceito, mas preferência do produtor pelo técnico, né? O produtor já conhece o técnico, vai preferir ele, então, o José Albani tá por aí, o Albani tá por aí, então geralmente era chamado. E eu tinha muita dificuldade em sanar as dúvidas do produtor, porque eles perguntavam, qual vocês têm veneno aí pro arroz? Qual veneno que usa para tal praga no arroz? Então isso aí era, eu tinha uma dificuldade muito grande nessa parte, mas depois eu fui me readequando, assim, fui aprendendo algumas coisas, eu aprendi algumas coisas. Outra coisa na questão dos preços também, que é muito comum nas lojas, né? Perguntam pra gente, a gente não sabe o preço, tem que ficar direto perguntando pro atendente, às vezes o atendente está atendendo outra pessoa, e aí fica complicado, o negócio às vezes não anda. Mas depois, assim, da terceira para a quarta semana foi que as coisas daí começaram a andar, que daí eu comecei a tirar os receituários, comecei a tirar os defensivos, o produtor perguntava um defensivo, eu já sabia, só que eu ainda não tinha, claro, em 3 semanas eu não ia ter total domínio das dúvidas do produtor, mas eu acredito que eu evolui bastante. Eu acho legal, né? Esse negócio de atendimento ao público, eu acho interessante, essa relação com o público, né? E claro, essa questão da preferência, as pessoas têm suas preferências, já estabeleceu uma relação ali com o vendedor, enfim, isso não tem nada de errado, não. Uma última pergunta, última e derradeira pergunta, é o seguinte: você, como a gente já estava conversando antes, você vai fazer direito, né? Eu não sei desde quando esse seu interesse em cursar direito, e você foi fazer técnico em agropecuária. Isso, à primeira vista, parece uma certa, não digo contradição, mas parece que não existe uma coerência muito grande nisso. Eu queria que você, eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Mas eu queria que você me falasse um pouquinho, se você elaborasse um pouco, em que medida o curso de técnico em agropecuária pode te ajudar na carreira de futuro advogado, futuro juiz, se Deus quiser, o, o procurador do Ministério Público, ainda quero ver você numa posição dessa, em que medida o curso te ajudou, né? E também um pouco de por que fazer esse curso de técnica agropecuária lá no Instituto. Não sei se eu me fiz entender, né? Eu queria que você elaborasse um pouquinho nisso.
Na verdade, assim, ó, quando eu fui entrar para o curso, na verdade, a minha mãe que sugeriu, eu não fui obrigado, tá? A minha mãe me sugeriu e eu, eu gostei bastante da ideia. Só que, na verdade, eu não sabia que o curso era técnico agropecuário. O outro eu sabia que era curso técnico em informática, mas eu não sabia que o curso era técnico agropecuário. E respondendo à segunda pergunta que o professor fez, como que esse curso me fez evoluir? Sim, ó, o curso de técnico agropecuária, tu tem que lidar com pessoas, né? Principalmente no estágio. A gente tem que lidar com produtores, a gente tem que saber explicar melhor. Quando a gente está assim numa posição de juiz, de advogado, geralmente quando o advogado vai dialogar com o juiz, o juiz já tem um certo conhecimento técnico assim naquilo que está fazendo. A gente fica mais facilitado. Então eu vejo essa questão do técnico como um desafio, porque a gente tem que explicar uma coisa para um produtor que não, vamos dizer assim, não tem às vezes conhecimento daquilo. Então é um desafio que se tu conseguir superar aquele desafio, na hora de dialogar com o juiz, com o promotor, vai ser bem facilitado. E tem até uma frase do Einstein que me ilustra bem isso, que se não sabe explicar para uma criança de 6 anos, então, porque não sabe bem do conteúdo. Então, eu acho que isso auxilia muito. E, assim, entrando na parte do ensino médio, o ensino médio, principalmente na questão de redação e escrita, eu melhorei bastante. Na questão de redação de escrita também eu já lia, mas isso me ajudou, me auxiliou bastante, falando da parte do ensino médio do curso. Então, acho que foi uma grande experiência para mim, tanto no curso como no estágio. Então tá, da minha parte era isso. Mais uma vez eu quero agradecer o convite, parabenizar tanto a professora Thaís quanto a você também, Lucas, pela apresentação. E quero dizer que estamos juntos, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, e isso aí não estou falando só para você, estou falando aí para o Christian Piero e para o Becker também, que nós do Instituto, né, vocês fazem parte da família do Instituto, agora como ex-alunos, e tenho certeza que eu posso falar isso em nome dos professores, dos funcionários do Instituto, nós estamos às ordens, né? É um prazer para nós poder ter tido o prazer de trabalhar com vocês e quem sabe aí no futuro a gente tenha outros tipos de relações, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Ótimo. As perguntas do André, as contribuições do André, muito bem pontuado no relatório. Enquanto tu falava, eu fui olhando coisas que a gente se passa, né? Até mesmo a descrição da loja vista de trás. Realmente, nem eu percebi esse erro. Erro não, na verdade, inadequado, né? Querendo aproveitar a fala do André, vou fazer uma pergunta para o Lucas, que eu fiquei curiosa na tua apresentação. Ao final da apresentação, quando tu agradecia teus colegas, você colocou que foi um momento conturbado no IFC. A tua vivência no IFC foi conturbada, os 3 anos. Daí me gerou um ponto de interrogação, uma pulguinha atrás da orelha, assim, como assim? Que, na verdade, eu posso ter me expressado mal, né? Na verdade, os 3 anos não foram os 3 anos conturbados, né? Mas, assim, teve uns períodos, umas semanas, assim, que a gente chegava, às vezes, até a estar muito sobrecarregado, né? Às vezes, 3, 4 provas num dia, trabalhos, às vezes tinha dia que tinha prova todo dia. Eu lembro de uma semana no segundo ano, que foi, para mim, o fim do segundo ano foi o mais conturbado, teve. Às vezes tinha uma prova por dia, e não sabia o que estudava. E muitas vezes o Piero ou o Becker, eles me ajudavam bastante nessa parte, às vezes, até para apresentar um trabalho, para estudar para algum tema. O Becker, falando mais especificamente na área de agri, na professora Nara, o Piero na área de matemática. Então, por isso que eu digo que, assim, ó, a presença deles, as brincadeiras que a gente fazia, o auxílio deles no meu estudo, deixava esse ambiente mais leve, né? Como eu disse, pode estar num ambiente que for, mas se tiver com as pessoas certas, as pessoas que tu gosta, assim,
pode se tornar um ambiente mais leve, né? Então foi nesse sentido que eu quis falar, não, que os 3 anos foram conturbados, aí já era exagerar, né? Entendido, Mas foi entendido. uma boa experiência. O que eu ia complementar, né? Na verdade, então, que dá para a gente, resumindo, né? Tudo é aprendizado nessa vida. Até mesmo, de novo, fazendo um gancho com o que o professor André comentou, tens uma visão de ir para um curso que não conversa assim, olhando diretamente, parece que não conversa com o técnico agropecuário, mas muito do que tu vivenciou, até mesmo esse momento aqui da construção desse relatório, a tua apresentação aqui hoje, esse desafio desse momento novo para todo mundo, né, tá trabalhando aqui virtualmente, tudo isso é aprendizado, é crescimento, e como eu já te coloquei ontem no nosso ensaio, estou muito orgulhosa de você. Fez um excelente trabalho, foi um ótimo aluno durante o curso, e agora aqui, nessa etapa final, né, não foi diferente. Tive poucas interferências, fiz poucas contribuições de fato no teu trabalho, deixei bastante livre para te expressar, e a apresentação, então, fechou com chave de ouro, pelo menos da minha opinião, né? Chave de ouro. Buscou, foi além do que tu viu, tentou nos explicar, correu atrás da informação, e isso é muito, muito, muito legal. Esse crescimento, essa maturidade que vocês vão desenvolvendo ao longo dos 3 anos é fantástico, fantástico mesmo. Estou muito orgulhosa de você pelo seu crescimento, muito agradecida por ter me convidado para ser tua orientadora. Sem muitas delongas mais, né? Eu quero ver se mais algum dos teus, ou se alguém aqui, né, dos presentes, quer fazer mais alguma pergunta referente ao teu estágio, ao teu relatório, ou perguntas que queiram fazer para o Lucas, os demais. Bom, tem uma pergunta, posso pronunciar? Claro. Primeiramente, gostaria também de agradecer o convite enfim, o convite do Burim, né? Foi um estágio, poxa, show de bola. Deu para ver que teve bastante aprendizado. A título de curiosidade, Burim, eu queria saber que com relação às pragas, doenças ali que tu apresentou, tu falou bastante que era recomendado ou que eram procurados bastante defensivos, né? Muitos agrotóxicos e produtos químicos. Eu queria saber se lá também na tua agropecuária eles chegaram a recomendar alguma vez alguma forma de tratamento que não fosse baseada nesses agrotóxicos, que tivesse algum viés mais, enfim, mais ambientalista ou algo nesse sentido. Ô, Lucas, essa pergunta do Piero foi só para puxar meu saco. Bom, respondendo à pergunta do Piero, não para a cultura da soja, tá? Como eu já disse, como eu já disse, não tinha muitos poucos produtores, na verdade, quase nenhum produtor na área da soja na nossa região, mas eram recomendados para outras culturas, como o maracujá, era recomendado também para arroz. Um exemplo de um produto, não sei se o professor André conhece ou a professora Thaís, era o tricoderma. Tricoderma era uma colônia, vamos dizer assim, que era de bactérias que eram colocadas aí no solo, e elas aí iam se reproduzindo e eliminando algumas pragas. Podia eliminar alguns vermes também que tinham eu esqueci o nome agora, como é que é chamado os vermes esqueci o nome agora. Alguns vermes no solo, e também poderia eliminar outras bactérias, outros fungos, mas não era... nematóides, exatamente. Nematóides, era tipo nematóide do maracujá, nematóide às vezes na soja, só que, como eu disse, não era recomendado para soja. E outro produto assim que tinha... Olha, é que geralmente a recomendação dos produtos não era feita no balcão, né? Tinha uma sala separada, e aí lá eles fechavam a porta e conversavam. Eu não tinha, às vezes não tinha acesso, mas que eu consegui ver no balcão foi isso, que era bastante vendido o tricoderma. Não era só na questão em cima desses agrotóxicos, né? Mas geralmente o que era recomendado eram os agrotóxicos. A gente recomendava, senhor
qual defensivo o senhor quer? Por exemplo, um fungicida. O senhor quer um nativo? Daí ele dizia, não, que a minha produção é orgânica. Aí a gente dizia, tá, e aí a gente chamava o técnico e o técnico ia dar recomendação, um produto orgânico. Geralmente era mais para banana, assim. Ah, entendi. Obrigado. Eu perguntei mais por questão, claro, tanto para brincar também com o André. Até achei que o André fosse fazer realmente essa pergunta, algo nesse sentido. Mas, enfim, aproveitei para perguntar porque eu também fiz o meu estágio na soja, né? E aí foi uma das coisas que me perguntaram com relação, enfim, nesse sentido, né? Ao tratamento um pouco menos relacionado aos agrotóxicos. Mas bem legal, bem interessante. Uhum. Acho que o Maurício tem uma pergunta, professor. É o que eu ia te colocar. Tem uma pergunta aqui no chat do Maurício, né? Com relação à carga horária de estágio, você achou suficiente? Depende do que a gente vai trabalhar, né? Tipo, para uma coisa que demanda, assim, demanda muito mais conhecimento, assim, mais conversa com o produtor, eu acho que a carga horária não era suficiente. Porque quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a realmente, vamos dizer assim, pegar o ritmo da coisa, terminou. Então, daí a gente acaba não aproveitando tanto. Quando a gente começa a ganhar aquele conhecimento, quando começa a engrenar a coisa, vamos dizer assim, aí para. Claro, como eu disse, depende muito da área que tu vai trabalhar. Se é uma área, assim, mais simples, uma área menos complexa, aí pode ser que a carga horária seja suficiente. Mas se é uma área assim mais complexa, onde a gente tem que lidar muito mais com pessoas, assim, com recomendações e aprendizado, eu acho que não é uma carga horária suficiente. Interessante, né, essa tua colocação. Ontem a gente até conversava, né? Eu tinha comentado contigo que eu observei que tu gostou muito de fazer o estágio, que até você falou durante a apresentação hoje que recomendaria que sim, era para fazer nessa empresa o estágio, nesse ramo o estágio, né? E como já tinha colocado antes, né? Na tua fala a gente percebe esse gosto, ou gosto não porque tu tem interesses em outras áreas, mas que conseguiu se desenvolver, se adaptar a esse estágio e se saiu muito bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Dá um minutinho. Só as manifestações. Bom, se alguém ainda quiser, pode colocar ali no chat enquanto eu vou terminando aqui a minha fala. Eu quero, mais uma vez, então, parabenizar o Lucas, tá? Por todo esse processo. Quero te agradecer de novo por ter me convidado como orientadora. Quero agradecer ao André por ter aceito o convite para ser banca. Muito bom a tua colocação, né? Que isso eu e o Lucas havíamos conversado já. Eu sempre dou a liberdade para os meus orientados de escolher quem vai ser a banca. Quando ele apresentou o nome do professor André, logo comentamos, né? São áreas, interesses distintos. O estágio voltado todo mais para uma linha convencional e o professor André tem uma outra visão de trabalho. Mas, né, muito bem esclarecido pelo professor André, isso serve de alerta, vamos dizer assim, para todos, tá? A gente pode ter um processo bacana confrontando ideias, mas, né, nem sempre sai tudo tão bem assim. Mas é um crescimento pessoal também para todos ter essas opiniões, ou esses conceitos diferentes, né, para a gente ver o todo. Então, agradeço demais a professora André pelas contribuições, agradeço os colegas que assistiram, ao Maurício Segex, que está aqui presente, tá? E assim, então, encerro a minha fala. Lucas, se quiser fazer ainda um comentário final, a gente encerra daí a gravação. Não, era isso, só agradecer ao professor André, que eu tenho muita admiração, assim, pelas ideias dele, pela pessoa. A professora Thaís, que de novo, o pessoal aqui que está
Cara, fora eu, a professora Thaís, não imagino o problema que foi, porque a gente marcava num dia, chovia, marcava no outro, daí deu aquele vendaval, aí não consegui me comunicar com a professora Thaís, aí só na outra semana, mas Como eu finalmente disse, cheguei, né? situações que acontecem, né? Tudo é vivência, é para a gente aprender a se virar, se ajustar com o que tem, né? Se deu vento, não tivemos internet, fazer o que? Vamos adiar. Bom, gente, então eu vou encerrar a gravação. A gente pode permanecer na sala ainda para um bate-papo, mas eu vou encerrar aqui a parte oficial do estágio.